Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde eu vou falar sobre o filme de 1985, Inimigo Meu. Esse é um filme que na época que foi lançado não fez sucesso, na verdade foi um fracasso de bilheteria. Ele custou X e rendeu menos do que custou para ser feito, ou seja, foi um fracasso mesmo. Mas hoje é considerado um filme cult. Inimigo Meu, né? Então, esse é um filme que é feito com Dennis Quaid, Louis Gossett Jr., e hoje é considerado um filme cult porque ele fala sobre uma temática muito atual e presente nos dias de hoje, que é sobre como tratar o inimigo, quem é o inimigo, por que tratar bem o inimigo, enfim. É sobre essa mensagem positiva que eu vou falar no vídeo de hoje. Espero que gostem. Venham comigo. Nesse filme cult, nesse filme clássico, nós temos então assim uma guerra espacial, uma guerra entre os homens e uma raça alienígena, os Dracs. Essa guerra, ela já acontece há muito tempo. E o ano em que se passa essa história é o ano de 2095, ou seja, o homem já está viajando pelo espaço, conquistando outros planetas, né? Como sempre, explorando a mineração, o minério e o que tem nos outros planetas. Só que eles se deparam com essa raça que resolve enfrentá-los e diz: não, esse território aqui é nosso. E se vocês quiserem tirar alguma coisa desses planetas, vocês vão ter que nos enfrentar, porque esse território aqui é nosso, nós já estávamos aqui antes. E ali existe uma briga, uma guerra. Na verdade, esse filme faz uma alusão entre a guerra entre Estados Unidos e Rússia. Tanto é, curiosidade sobre o filme, que a língua dos Dracs, na verdade, foi toda inspirada na língua russa falada de trás para frente. Na verdade, esse filme foi um sucesso na Rússia. Foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos, mas um sucesso na Rússia, por causa exatamente desse detalhe. Ou seja, a língua dos alienígenas era russo falado de trás para frente. Então, isso até os dias de hoje. Nós temos essa briga entre Estados Unidos e Rússia, entre China e Estados Unidos, entre Coreia e Japão, entre os comunistas e os capitalistas. Até quando? Até quando vamos ter que lidar com essa ignorância, enfim, parece que está voltando a Guerra Fria. De novo se fala num perigo de uma terceira guerra mundial, de que alguém possa apertar lá o botão e lançar uma bomba atômica de um país para o outro, mísseis intercontinentais, míssil que vai da China para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a China, e aí vai da China, vai para enfim, dos Estados Unidos vai para a Rússia, e da Rússia vai para os Estados Unidos, e, enfim, esse perigo não há mais, não existe mais o risco de nos exterminarmos com bombas atômicas, ou seja, todos os países que têm bombas atômicas já acabaram com elas? Não, pelo contrário.
Rússia tem bomba atômica, Estados Unidos tem bomba atômica, China tem bomba atômica, Coreia tem bomba atômica, ou seja, na verdade tem cada vez mais países com bombas atômicas intercontinentais. Se cada um desses países apertar uma vez só, acaba com toda a vida no planeta inteiro. Não se iludam. Não se iludam. O Brasil não tem nada a ver com isso, o Brasil está de fora. O mundo é um só. O mundo é um só. É o mesmo para todos. É o mesmo para todos. Imagine que o mundo, vamos fazer um termo de comparação, uma piscina. Vamos fazer um termo de comparação com uma piscina. Se eu pego um barril de óleo bruto, de petróleo, e jogo na piscina, num cantinho lá, pode ser uma piscina olímpica, aquela gigante, que é para os nadadores irem de um lado ao outro nadando para competir. Pode ser a maior piscina que vocês imaginarem. Se eu jogar lá no cantinho da piscina aquele barril de óleo, não vai contaminar e se espalhar por toda a piscina? Ou tu vai te arriscar e dizer que não, eu estou nesse outro canto aqui, a não sei quantos metros daquele outro canto, eu posso nadar aqui, eu posso beber água aqui, eu posso ficar tranquilo desse lado da piscina, porque aquele óleo que está lá do outro lado, aquela sujeira que tu jogou lá, não vai me atingir aqui. Isso não existe, gente. É a mesma coisa o mundo. Se tu joga uma bomba atômica num país, ela se espalha sua radioatividade, sua sujeira atômica para todo mundo. Contamina todo mundo, mata os animais, as plantas e as pessoas do mundo inteiro. Ah, vai ficar sobre uma determinada região. Não se iludam. Imagine que 3, 4, 5 países entre guerra com bombas atômicas. Acaba com toda a raça humana. E tudo por quê? Por disputa de egos, de vaidade, de poder, de dinheiro, de quem manda mais no mundo? Que é isso, gente? Que é isso? Aí vocês vão dizer, o que isso tem que ver politicamente com a minha vida? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu explico por quê. Existe realmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Amar o inimigo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo ternura que dispensa o irmão, o amigo. Não. A ternura pressupõe confiança. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela quer fazer mal. Ninguém pode ter para ela expansões de amizade sabendo capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver manifestações de simpatia que existem entre as pessoas que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Isso não existe. Amar os inimigos não é ter-lhes afeição. Amar os inimigos é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes. Sem pensamento oculto e sem condições. Ah, eu perdoo se ele fizer tal coisa. Eu perdoo se ele concordar em me dar tal coisa. Eu perdoo se ele... Não, sem condição. Sem condicional. Sem pensamento oculto, sem condições. O mal que nos fez, que nos causa, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar alegria em vez de tristeza com o bem que conquiste. Ou seja, se aquele teu inimigo está conquistando coisas boas para ele, bom para ele. Não fica com inveja desejando mau agouro para ele. Socorrer se for necessário. Ou seja, se aquele teu inimigo estiver precisando de ajuda, tu tem que socorrer ele. É teu dever.
não fazer, quer por palavras, quer por atos, qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Ou seja, tu não deve fazer nada, nem por ato, nem por palavras, qualquer coisa para prejudicar, caluniar, falar mal, falar pelas costas, nada disso. Finalmente, é retribuir-lhe sempre o mal com o bem. Sempre que ele te fizer o mal, na medida do possível, retribua com o bem, sem a intenção de humilhá-lo. Quem assim procede, preenche todas as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Eu sei, é difícil, é muito difícil. O homem que ocupa no mundo elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o mesmo no mundo moral. Se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio, o rancor, o aviltariam, o rebaixariam. Ou seja, o homem superior compreende que o ódio e o rancor não são próprios para ele. Ele está acima disso. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha uma alma maior, mais nobre, mais generosa do que do seu inimigo, né? Em outras palavras, se acharmos que o problema dos inimigos dos países não tem nada a ver conosco, nós achamos também que o nosso vizinho inimigo, ou inimigo no trabalho, o inimigo da rua, o inimigo do bairro, o inimigo da cidade, enfim, nós vamos ter inimigos para todos os lados e vamos ter guerra e vamos nos exterminar. Essa que é a verdade. No filme, então, o que acontece? O Dennis Quaid ali começa uma guerra no espaço contra o inimigo dele, um dos Drakes. Há uma guerra entre naves e essas duas naves, a nave do Dennis Quaid, que é da raça humana, e a nave dos Drak, acaba caindo lá num planeta rochoso e aparentemente desértico. Primeiramente, Dennis Quaid tenta buscar a vingança, a morte daquele Drak. Ele realmente tenta matar o Drak, mas não consegue. E o Drak, por sua vez, só se defende. Essa é a história. Dois inimigos num planeta aparentemente vazio, inóspito, um planeta que tem monstros, eles acabam descobrindo que tem monstros, as duas naves estão tombadas lá, caídas, e toda hora chove meteoro, chuva de meteoro, pedras na cabeça deles. Eles acabam tendo que trabalhar conjuntamente para poderem sobreviver e superar os desafios, os obstáculos do planeta. É claro que eles não fazem isso de bom gosto, né? De primeiro assim, vamos nos ajudar porque, né, agora nós somos bonzinhos. Não. É porque eles não viram outra maneira, outra forma, né? Ou eles se ajudavam, ou seriam mortos pelos monstros e criaturas ferozes que tinham no planeta, ou pela própria natureza inóspita do planeta. E nessa aproximação para a sobrevivência, de se ajudarem, eles acabam aprendendo a língua um do outro. O americano aprende o Drak e o Drak aprende o inglês. Eles acabam aprendendo a língua do outro, acabam conversando e acabam descobrindo que o estilo de vida, as culturas, as maneiras de pensar e agir não são tão diferentes assim quanto poderiam aparentar ser num primeiro momento.
Essa é a mensagem principal do filme, ou seja, nós não somos diferentes. Russos, americanos, japoneses, chineses, asiáticos, europeus, africanos, enfim, somos todos seres humanos, somos todos espíritos encarnados nesse planeta. Todos temos imperfeições, todos temos defeitos e qualidades. Todos estamos aqui para aprender uns com os outros a sermos melhores, a crescermos, a evoluirmos. Bom, amigos, esse é o momento do vídeo que eu faço apelo para que vocês se inscrevam no canal, deem um like, deem um joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos, com as pessoas que vocês conhecem, deixem um comentário e, por favor, ajudem as pessoas, né? Tem muita gente que está desempregada, que está passando fome. E deixo aqui o endereço, um link que é para estar contribuindo aí com alguns produtos de cesta básica. Tu vai ali no link, cada estado tem a sua campanha, esse aqui é o link que vai direto, no caso, para o meu estado aqui, que é o Rio Grande do Sul. Ajude, pode pagar com cartão de crédito, boleto. Entre nesse link no computador, no celular e ajude. Se você não pode estar ajudando com dinheiro, com alimentos, enfim, ajude com o que você tem. Se você tem peça de roupa sobrando em casa, doe peça de roupa. Se você tem, enfim, tempo e saúde sobrando, seja então voluntário, né? E ajude a outras pessoas que já estão trabalhando na campanha. O importante é nós estarmos praticando a caridade, ajudando ao irmão, irmã, enfim, ajudando as outras pessoas que estão precisando do nosso apoio nesse momento no Brasil. Todos devemos nos engajar para isso e tu te inscrevendo no canal, dando um like, compartilhando essa mensagem, também vai estar ajudando a fazer isso, porque mais pessoas vão ver essa mensagem, mais pessoas vão querer ajudar e, enfim, esse vídeo vai estar também ajudando a outras pessoas a entenderem a importância da caridade, porque, como eu sempre digo e bato nessa mesma tecla, é através da caridade que nós estamos salvando o nosso espírito, a nossa alma. Porque tudo de ruim que nós já fizemos, e todos nós erramos aqui, não tem quem não erre, nós podemos estar corrigindo, pagando esses erros com a prática da caridade. Ok? Os inimigos desencarnados. Não há coração tão perverso que, mesmo a contragosto, não se mostre sensível ao bom proceder. Frente ao bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes de sua morte ou até depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui, se torna instrumento de justiça de Deus e serve-se então para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões, subjugações com que tanta gente se vê, abraços que representam um gênero de provações, né? Provações as quais, assim como as outras, concorrem para o adiantamento do nosso ser. Por isso, nós devemos receber essas provações com resignação e, como consequência na natureza inferior do globo terrestre, que é um mundo de provas e expiações, entender que, se não houvesse homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao nosso redor.
Então devemos entender que a benevolência com nossos inimigos encarnados deve ser a mesma que devemos ter com os inimigos desencarnados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em outras palavras, que devemos perdoar e tratar bem os inimigos, tanto os que estão aqui encarnados conosco, quanto os espíritos obsessores. Por quê? Na verdade, devemos orar sempre pelo bem, pelo perdão, para que sigam a luz. Não devemos jamais desejar o mal, tanto dos inimigos encarnados quanto desencarnados. E o exemplo que nós damos fazendo bem, ou seja, como eu mencionei anteriormente, né, ajudando sempre que possível, né, ficando contente se aquele inimigo consegue algo de bom, perdoando realmente de coração, não desejando se vingar, né? Sempre que fizerem o mal a nós, retribuímos com o bem. Ou seja, se nós procedermos sempre da maneira correta, esse inimigo que hoje pode estar vivo e ser nosso inimigo, pode perfeitamente, depois da morte, virar nosso amigo. Certo? Vice-versa. Porque o que acontece? Se hoje você tem um inimigo e você não consegue perdoá-lo, ou ele não consegue perdoar você, com certeza em outra vida vocês vão ter que resolver essa questão. O Altíssimo vai propiciar que vocês se encontrem de novo e resolvam essa questão. Se não resolverem, vai continuar a existir o problema, a contenda, vai continuar a existir essa tensão, vai continuar a existir tudo de ruim, desagradável que possa existir. Né? Por isso que se hoje existem no mundo países, tribos que não perdoam seus inimigos do passado, enquanto houverem, vamos dizer assim, pessoas que guardam esse rancor, essa mágoa, essa inimizade, porque fulano matou meu pai, matou minha mãe, matou meus avós, matou toda a minha família, eu quero ir lá me vingar, ir lá na casa dele, lá no país dele e acabar com toda a família dele. Isso vai se perpetuar eternamente. Não podemos ter esse tipo de inimizade. Não podemos entender o adversário como inimigo. Hoje, em termos de Brasil, ou é Bolsonaro ou é lulista, ou é bolsomínio ou é lulista, ou é PT, ou é... Não podemos ficar com essa briga, com essa rixa. Não podemos, isso só está fazendo mal para nós, para o país. E é isso que eu digo sempre, essa rixa, ela começa no momento que tu incentiva o teu filho, a tua filha a retribuir. Ele brigou lá com o coleguinha, quem bateu primeiro, vai lá e bate de novo. Isso não está certo, gente. Enquanto houver isso aqui nesse planeta, só coisas ruins virão para nós. Só catástrofes, só flagelos, só pandemia, só devastação. É só vocês olharem para o que está acontecendo no mundo. Isso tudo é a resposta ao que nós estamos fazendo, não só com a natureza, mas conosco mesmo. Porque existe uma psicosfera no planeta. Ou seja, esse sentimento negativo, essa energia negativa, o planeta sente e se ressente. E responde a isso. Responde da pior maneira. Com tempestades, com terremotos, com vulcões
e etc, 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 como vocês estão vendo. Porque enquanto houvermos esse pensamento de inimigo, de retribuir o tapa contra o tapa, o soco contra o soco, o tiro contra o tiro, enfim, enquanto houver esse pensamento de não perdoar e de se vingar do inimigo, pode haver a cura dessa pandemia e pode não ter mais nada acontecendo, tudo resolvido, pois virão outras. Porque nós estamos colhendo o que nós estamos plantando. São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se você conhecerá, uma vez que as pessoas que de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente fizerdes aos que vos fazem, que mérito se você conhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se você conhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam da mesma maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Bom, então, continuando o vídeo, como eu estava dizendo, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos nesse nosso pequeno mundinho reflete no grande mundo. E tudo que acontece no grande mundo reflete no nosso mundinho. Tudo está interligado, gente. Então, o exemplo que nós damos para os nossos filhos, né, o exemplo positivo, o exemplo negativo, reflete amanhã no que essa filha, essa criança, esse adolescente vai estar se tornando, vai estar entendendo no mundo e vai estar reproduzindo. Ou seja, se nós dermos como exemplo o perdão, né, se nós dermos como exemplo que devemos perdoar o inimigo, devemos rezar pelo inimigo, não devemos ficar amiguinhos do inimigo, mas devemos entender que não devemos nos vingar, devemos perdoá-lo, na medida do possível ajudá-lo, ficar contente que ele está evoluindo, está melhorando, está conseguindo algum sucesso, alguma coisa de boa na vida, né? Se nós explicarmos isso para os filhos, teremos amanhã depois bons policiais, bons médicos, bons políticos, né? Porque se nós dermos como exemplo que, por exemplo, tu foi lá, tu brigou no colégio, quem começou a briga? Foi o fulaninho que começou, ele te bateu, e o que tu fez? Não fiz nada. Tu tinha que bater nele. É um exemplo errado. Se tu fizer o teu filho entender que não, que tu não pode bater, tu não pode brigar, não é certo. Né? Não, mas ele tem que saber se defender. Saber se defender é uma coisa. Ninguém está dizendo aqui para tu ensinar teu filho a ser trouxa, a ser imbecil, idiota. Não é isso. Mas ensinar que ele deve não retribuir na mesma moeda, e sim oferecer a outra face. Importante. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita,
lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. O que isso parece? Ao orgulhoso, aquele pai, aquela mãe orgulhosa, pode ensinar para o filho que isso é covardia. Oferecer outra face é covardia. Porquanto o orgulhoso não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar em vingança. E não compreende porque a sua visão não consegue ultrapassar o presente. Ou seja, o orgulhoso não entende que esse ensinamento não é para o dia de amanhã, não é para o dia de hoje, é para o futuro. Tu tá plantando hoje para colher no futuro. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito. Se te bater no lado da face, tem que oferecer outro. Não, tu não vai tomar isso ao pé da letra. Jesus falava por metáforas, por, enfim, parábolas. A palavra certa. Ele falava parábolas, ele contava historinhas com uma moral. Tampouco quanto o outro que manda que se arranque o olho, quando for a causa de escândalo. Ou seja, nem tu deve oferecer a outra face, nem tu deve arrancar olho por olho, dente por dente. Ou seja, isso não é para ter tomado ao pé da letra, minha querida. Não é ao pé da letra. Levado o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor? Se eles não pusessem um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas, não é verdade? Ou seja, se tu oferece, todo mundo oferece, ou seja, o cara que está gostando de fazer a maldade vai fazer a maldade para todo mundo. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Ou seja, se alguém diz que vai te cortar o pescoço, tu vai lá e oferece o pescoço para o assassino cortar teu pescoço? Tu é louco? Enunciado, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa. Ou seja, ele não está dizendo para tu, fazer aquilo. Ele está dizendo para tu não condenar a vingança. Não condene a vingança. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Em outras palavras, somente tu compreendendo, entendendo que existe uma justiça divina, uma justiça do Altíssimo, que é perfeita, que é incorruptível, que é infalível e que é do amor. Somente após tu entender e compreender isso, e entender que existe uma vida futura, ou seja, existe vida após a morte, existe a vida do Espírito, existe a reencarnação. Ou seja, todos que agora estão fazendo mal aqui irão pagar por esse mal. Não interessa se é um mal pequenininho ou se é um mal gigante. Eu já disse isso em outros vídeos e repito. Nossa justiça humana é muito imperfeita. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine então um político, não vou citar nomes,
Nem vou dizer se é de esquerda, se é de direita, não importa. Mas imagine um político que roubou, que desviou milhões da saúde, desviou milhões da merenda de crianças, enfim, encheu os bolsos, encheu as burras de dinheiro que não é dele, dinheiro do povo, dinheiro que deveria ir para a educação, para a saúde, para a merenda das crianças, desviou todo o dinheiro para contas no exterior, que ninguém vai pegar aquele dinheiro nunca mais. E imagine que esse político seja condenado e fique preso por 1 ano, 6 meses, pouco tempo. Vai dizer, pô, para quem desviou milhões, ficar preso 1 ano, 6 meses é nada, concorda? É. Foi feita a justiça? Claro que não foi feita a justiça. O Altíssimo lá de cima está vendo. Todos os espíritos ascensos, todos os espíritos de luz estão vendo. No momento que ele fizer a passagem, imediatamente ele vai começar a pagar por isso. Vamos supor que o justo seria ele ficar 40 anos preso. Ele ficou 1 ano. Ele pagou alguma coisa? Ele pagou isso aqui da dívida dele. Então, quando ele morrer e fizer a passagem, além dele ter que ir para um umbral para se arrepender, para pôr a mão na consciência e entender que o que ele fez foi errado, ele imediatamente vai ter que voltar para cá e, olha, digo mais, numa situação deplorável, passando fome como aquelas crianças que estão passando fome lá na Somália, na África do Sul, ou então sendo espancado por um padrasto, uma madrasta, enfim, ele vai pagar. Ele vai pagar. De uma forma ou de outra, ele vai pagar pelos seus crimes, não vai ficar impune. Mas vamos supor que por acaso, que não acontece, nós sabemos que esse político que deveria ficar preso 40 anos ficasse preso 30. Isso talvez um dia, quem sabe, no futuro aconteça no Brasil, mas hoje isso é praticamente impossível. Ele pagou uma parte da sua pena, ou seja, quando ele for para o mundo espiritual, a pena que ele tem para pagar é menor. Se ele estiver se arrependido na cadeia, ele não precisa nem ir para um umbral. Ele pode já vir direto reencarnar na Terra ou em outro planeta e ter alguns percalços durante a vida, mas nada tão grave, tão sério quanto passar fome, morrer de fome, de inanição, como as crianças na Somália, né? Nascer e morrer com 5, 6 anos de idade ou menos, por não ter comida, por não ter nada. Já que ele deixou crianças inocentes passando fome nas escolas, já que ele deixou pessoas necessitadas em postos de saúde, hospitais, sem atendimento, sem médico e sem medicação, porque ele desviou todo aquele dinheiro, o justo seria isso, né? Que ele passasse o sofrimento tal qual ao que ele provocou. Mas, como eu já disse, o Altíssimo é justo, é puro amor, e a justiça é infalível e é perfeita. É na medida exata. Por isso, para todos nós, cada um de nós que não somos políticos, que não desviamos dinheiro de merenda, que não desviamos dinheiro da educação e da saúde, mas que cometemos nossos errinhos, nós podemos aqui mesmo pagar por esses errinhos, com a caridade, com o arrependimento, fazendo bem ao próximo, ajudando o próximo. Então, assim, quando a gente fizer a passagem, o que vai ser nos cobrado vai ser bem pouquinho. O que nós vamos ter que pagar, voltar à vida na Terra ou no outro planeta, o que nós vamos ter que pagar é isso aqui. Mas é como eu disse, insisto, nós temos que acabar de vez com a ideia de vingança, entender que o perdão é extremamente necessário para todos nós. E
no filme mesmo, acaba acontecendo ali a situação em que, como essa raça alienígena, eles são uma mistura de masculino e feminino num ser só, acaba acontecendo do Drake ficar grávido. E como ele explica no filme, diferente dos humanos que escolhem engravidar ou não, para eles é automático, ou seja, uma época da vida deles, eles engravidam e pronto. Existem seres assim na natureza também, agora não me lembro, no nosso mundo que acontece isso. Chega um momento que tem que se reproduzir e ele engravida espontaneamente e gera uma nova vida. Então ele engravidou. E quem vai cuidar dessa criança, desse bebê, vai ser o Dennis Quaid. Ele acaba fazendo parto, se afeiçoando dessa criança e cuidando dessa criança. E se compromete, porque eles ficaram ali presos naquele planeta esperando um resgate durante 4, 5 anos, um bom tempo, né? Por uma convivência diária com o inimigo, com certeza acaba tornando o teu inimigo amigo. Sim, então ele acaba se comprometendo a levar essa criança para o planeta dela de origem e fazer os votos como tem que fazer todo nascido naquele planeta, ou seja, é muito bonito, é muito interessante. Ele se compromete a cuidar, desculpe, daquela criança, daquele, né, daquele bebê que nasceu como se fosse dele, né? Ou seja, o inimigo não é mais o inimigo. E exatamente essa é a moral do véu, né? Já estou me estendendo mais, mas a moral do véu do esquecimento é exatamente essa. Muitas e muitas vezes nós não sabemos, mas estamos criando no seio, no ventre da nossa família, do nosso lar, um inimigo. Que em eras passadas era inimigo. Nosso filho, nossa filha, nosso irmão, nosso pai, era em outra vida um inimigo. Mas nós não lembramos e nem poderíamos e nem deveríamos lembrar, porque jamais teríamos para com nosso filho, filha, pai, mãe, o amor que temos se lembrássemos dos males que eles nos causaram em vidas passadas. Por isso devemos sempre perdoar, não nos vingarmos, porque se esse que era inimigo em outra vida vem para nós como membro da nossa família nessa vida, se nós em outra vida já o perdoamos, resta a ele nessa vida agora nos perdoar. Esse é um dos propósitos da existência da família e do véu do esquecimento. Bom, essa então seria a mensagem do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E, como eu sempre digo, que a direção, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.